Olá, vamos agora à nossa quarta parte. Então, estamos aqui falando sobre a história de Deus, falamos sobre a criação, falamos um pouco sobre a queda, sobre a redenção e agora vamos falar sobre a consumação. Espero que você goste, que traga um pouco mais de interesse sobre a história de Deus, que você pode encontrar na íntegra nas Escrituras Sagradas. Bom, então, vamos à redenção. Ou melhor, a consumação. A história ainda não terminou. O capítulo final está sendo escrito. Embora saibamos, com base no que lemos, como termina, aquilo que Deus já iniciou por meio da encarnação, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo, será, enfim, plenamente realizada. Assim, a única coisa que torna essa história tão diferente de todas as outras é que ela está repleta de esperança. Há um fim, uma conclusão gloriosa para a história atual. E é Jesus, diante da sepultura do seu amigo Lázaro, dizendo à irmã deste, Marta, que ele próprio, o Cristo, era a esperança dela para a vida presente e para a vindoura. No que disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Disse ela: Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Jesus é a ressurreição. E porque ele é também a vida. E continuou: E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então, tratou de validar o que havia dito, ressuscitando Lázaro dentre os mortos. O próprio Jesus tornou-se a consumação dessas palavras por meio da sua ressurreição. Os perversos, os religiosos, mataram-no. Não podia tolerar a sua presença, porque ele se opunha totalmente a todas as suas formas mesquinhas de religiosidade, de autoridade, baseada em sua própria degradação. E Jesus teve a ousadia de dizer-lhes que era um único caminho ao Pai. Eles, então, o mataram. Mas, como ele era a própria vida e o autor da vida para todos os outros, a sepultura não foi capaz de segurá-lo. Aleluia! E a ressurreição de Jesus não somente validou suas afirmações e justificou sua própria vida no planeta, como também descreveu o princípio do fim para a própria morte e tornou-se garantia dos que são seus, agora e para sempre. É disso que se trata o episódio final. O Apocalipse, o arremate da história feita por Deus. Quando a justiça põe um ponto final no grande antagonista e em todos que continuam a carregar a imagem dele, e quando Deus restaura a criação em amor, tornando-as novos céus e nova terra. Como podemos observar ali nos capítulos finais do livro da Revelação, o Apocalipse. Essa, portanto, é a narrativa, a grande história da qual fazem parte vários livros da Bíblia. Embora tenhamos buscado regularmente apontar como cada livro se encaixa nela, quando você fizer a leitura de
deles vai querer refletir por si mesmo sobre como eles se encaixam na história maior. Esperamos que também se pergunte como você se encaixa nela. Então, já parou para pensar nisso? Como você se encaixa nessa história? Essa é a história de Deus, mas também é um pouco da sua história. Você faz parte dela. No livro de João, capítulo 3, no verso 16, diz o seguinte: que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você não quer ser um daqueles? Para que não pereça, mas tenha vida eterna? Creia nele. Só ele tem todo o poder. Então, aqui fica o registro final, a parte da consumação. E você pode encontrar essas e outras histórias com mais detalhes nas Escrituras Sagradas. Então, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar a parte central, que é Jesus. Isso mesmo, Jesus o Cristo. Toda a Bíblia fala de Jesus. Então, Jesus é velado no Antigo Testamento e revelado no Novo Testamento. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, por meio dele. Ele é o centro da vontade de Deus. Ele é a palavra. Ele estava no princípio e estará conosco no fim. Faça parte dessa história. Entre nessa história. Leia as Escrituras Sagradas. Você vai se encontrar lá. Espero que tenha gostado. Foi um prazer falar com vocês sobre um resumo bíblico da história de Deus. Muito obrigado.